Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e que o nosso Deus e Pai capacite você, fortaleça você, lhe dê sabedoria, direção, entendimento, proteção, para que você possa enfrentar mais este dia que se inicia, como mais que vencedor, que você possa enfrentar mais este dia que começa com os seus problemas que ele traz por si só, com a força do Espírito Santo. Eu tenho certeza, Deus vai honrar a sua fé. E também nós vamos fortalecer a nossa fé com o nosso café da manhã espiritual, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus na Bíblia, tá bom? A palavra de Deus se encontra na Bíblia e é aqui e daqui que nós retiramos o nosso alimento para a nossa alma. Você já tomou o seu café da manhã? O que você comeu aí? Pão, manteiga, café com leite, ovos, só o cafezinho preto mesmo, frutas, cereais, sei lá, cada um tem um gosto, né? Isso alimenta e fortalece o nosso corpo. Agora, para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, é a palavra do Senhor e vamos nos alimentar dela já já, tá bem? Antes, porém, se você puder, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o joinha, o gostei. Também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? Olha, você já ouviu aquele versículo bíblico que diz assim, ó, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Já ouviu? Com certeza, né? Os evangélicos, os crentes, né? Os cristãos que já estão um pouquinho habituados com a palavra de Deus, certamente já ouviram esse versículo. O que muita gente não fez foi compreender esse versículo, né? Então é um versículo muito bonito, diga-se de passagem, né? E ele dá a ideia de quê? Que um dia vai acabar o sofrimento, não é? Então, quando ele diz o choro pode durar uma noite inteira, não significa literalmente 24 horas, né? Ou 12 horas, né? Na verdade, ali está falando a respeito de um período onde você sofre, de um período onde o seu sofrimento ele é representado pelas lágrimas que são derramadas, lágrimas de dor, de sofrimento devido a uma situação difícil pela qual você está passando, não é? E aquele texto também diz que uma hora vai chegar ao fim. Vou ler para você o texto como ele se encontra na Bíblia, tá bem? Salmo 30, versículo 5, no finalzinho diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Na nossa versão aqui, que é Almeida Revista e Atualizada, é dito assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Na versão mais antiga fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã ou ao amanhecer. Muito bem. Agora, quanto tempo vai durar esse choro? Quanto tempo vai durar esse derramamento de lágrimas que você tem derramado? Porque isso vai depender de você. Sabia disso? Vai depender de você. Não vai depender de Deus, vai depender de você. Por quê? Sabe por quê? Por causa do seguinte, quando a Bíblia aqui fala sobre o anoitecer, não quer dizer quando o sol se põe. Na verdade, é no sentido espiritual. O anoitecer, ele tem a ver com ignorância, com falta de conhecimento, trevas, não é? A palavra anoitecer aqui quer dizer que a falta do conhecimento, ela traz trevas para a nossa vida. A gente fica no escuro, você não está vendo nada, não é? Então, muitas vezes, o choro de uma pessoa é devido à ignorância da palavra de Deus. Então, ela sofre porque não conhece a palavra. Eu vou falar por mim. Muitas vezes, antes de eu me converter, não é? Quando eu ficava doente, quando meu filho ficava doente, não é? A gente achava que a vida era assim, que isso era normal, que Deus colocava doença, que Deus queria que fosse assim, não é? Estávamos em trevas, não sabíamos o que fazer.
né? Só que depois que a gente se converteu e aprendeu a palavra, e a gente aprendeu que não é a vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes, que não é a vontade de Deus que um crente permaneça doente, que Jesus já havia dado a provisão da cura na cruz do Calvário, que nós podemos repreender o mal, porque a doença é uma obra do mal, e no nome de Jesus podemos repreender. Começamos a fazer assim. Doença saiu de casa. Essa que é a grande verdade. Então, olha só que interessante. Quando conhecemos a palavra de Deus nessa área, entrou o amanhecer. Quer dizer, quando nós conhecemos a palavra, a luz se manifestou. Porque do mesmo jeito que na Bíblia, quando fala, muitas vezes, né? Tem que ver o contexto, mas muitas vezes quando fala de noite, do anoitecer, como símbolo da ignorância, quando fala da palavra de Deus, está falando de luz, como diz o Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, né? Então a palavra de Deus é luz. Então quando conhecemos a palavra de Deus, então a luz se manifesta na nossa vida e acaba o sofrimento, acaba o choro, né? Agora, o problema muitas vezes é que a pessoa, por falta de conhecimento da palavra de Deus e mais pela tradição religiosa, né? Até tradição dos crentes mesmo, né? Eles acham que as lágrimas têm um poder mágico. Tem crente que acha que lágrima, né, é uma coisa mágica, que assim que cai pelo rosto, Deus está vendo, vai ficar com dó da pessoa e vai tirar aquele sofrimento da pessoa por causa das lágrimas. Não, filho. A lágrima é apenas o resultado do que você está sentindo na alma, entendeu? Quando são lágrimas de sofrimento, a grande pergunta é: pelo que você está chorando? Qual é a causa das lágrimas que você está derramando? Essa é a pergunta. Por que você está chorando? Vou te dar um exemplo. Esaú era o irmão de Jacó. Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele tinha o direito de receber a herança do pai. Toda a herança da família ia ficar com ele. Mas aí um dia ele chega com fome em casa, né? E meio cabeçudo, né? O irmão dele estava fazendo uma comida ali e ele, cabeçudo, quer dizer, aquela pessoa que não pensa, né? Não vou dizer burro, né? Mas poderia ser assim, né? Ele chega e fala assim para o irmão: me dá essa comida aí. O irmão fala assim: não, peraí, eu que fiz, eu que preparei aqui, eu até te dou, mas troca comigo pelo seu direito de primogenitura. Aí sabe o que o Esaú falou? Ele falou assim: eu aqui morrendo de fome, o que vai me adiantar ter o direito de primogenitura? Não me adianta nada, estou morrendo de fome, eu quero agora, eu quero minha comida, então eu troco com você. E trocou. Sabe o que Esaú estava fazendo? Estava errando, pecando, jogando fora o que Deus havia dado para ele. Por quê? Porque Deus permitiu que ele nascesse primeiro. E essa era a regra. Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Só que o Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro da barriga da mãe. Então ele era o primogênito, mas ele jogou fora por um prato de comida, né? Aí, no Novo Testamento é dito que o Esaú até se arrependeu, mas o arrependimento do Esaú, na verdade, não foi porque ele pecou contra Deus, porque desprezou o que Deus deu para ele, porque falhou com Deus, não. As lágrimas de Esaú, diz a Bíblia, foram derramadas porque ele estava perdendo coisas materiais, não é porque ele pecou contra Deus. Tanto é que a Bíblia fala, né? O Esaú até buscou com lágrimas, mas não achou lugar para arrependimento. Quer dizer, no fundo, ele não estava chorando porque estava arrependido. Ele estava chorando por remorso, porque perdeu os bens materiais. Então o choro dele era um choro de gente interesseira. Estava nem aí com Deus. Ele estava aí com as coisas materiais. Eu perdi meu dinheiro. Eu perdi a minha herança. Eu não devia ter trocado com meu irmão. Que burro que eu fui. Só que aí já foi, né? Então, esse tipo de lágrima interesseira não resolve. Você quer ver outro tipo de lágrima interesseira? Uma lágrima que Deus não leva em conta? Por exemplo, vamos supor que um sujeito casado, ele viva uma vida extraconjugal, ou seja, tem uma amante. Ou pode ser a mulher também, né? Tem a mulher que é casada e trai o marido. Coisa medonha, né? Tanto um quanto o outro, é claro. Mas suponha que esse rapaz que está vivendo uma vida extraconjugal, tem uma amante, chega uma hora que a amante dá o pé no traseiro dele, né? Chuta ele, não quer mais saber dele. Aí ele começa a sofrer por causa disso. Ele está sofrendo, ele chora, está até entrando em depressão.
Aquela choradeira toda, Deus me ajuda, Deus, estou sofrendo. Mas por que ele está chorando? Porque ele ofendeu a Deus, porque ele traiu a esposa, porque ele pecou? Não, ele está chorando porque não tem mais a amante. Você está entendendo? Esse é o choro que Deus não leva em conta. Essas são as famosas lágrimas de crocodilo, não são lágrimas verdadeiras, né, no que diz respeito à sua posição com Deus. Então, Deus não leva em conta isso, a pessoa vai continuar sofrendo mesmo. Agora, o oposto é verdadeiro também, ou seja, quando uma pessoa chora pelo motivo real, realmente, aí Deus ouve. Por exemplo, o rei Davi. Vamos comparar o rei Davi com o Esaú. Se você olhar bem para o que os dois fizeram, parece que o que Davi fez foi pior do que o Esaú fez. Só que Davi teve a sua recompensa. Davi, ele foi restaurado. Davi teve o perdão de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele adulterou, ele mentiu, ele engravidou a mulher e mandou matar o marido dela, o Urias. Ele fez tudo isso de ruim. Olha que cada coisa medonha que ele fez. E claro, como consequência do seu erro, veio o sofrimento. Veio um monte de coisa ruim para a vida dele. Só que no Salmo 51, eu vou ler para você, no Salmo 51, o que o Davi diz com relação a essa situação que ele estava passando. Foi totalmente diferente do que o Esaú fez. Olha só, Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que oração diferente, gente. O Salmo 51 é uma oração de arrependimento de Davi. O que ele fala aqui? Que ele sabia que era pecador, que ele tinha feito o que não prestava, e ele estava sofrendo, né, pelo que ele fez, evidentemente, mas principalmente porque ele tinha ofendido a Deus. Ele estava chorando aqui, é um salmo de lamentação aqui, na verdade, principalmente porque tinha pecado contra Deus. Chega uma certa hora que Davi, ele até tem o seu reino ameaçado, ele até foge, ele até chega quase que a abandonar tudo. Ele fala assim, olha, dane-se o reino, tipo assim, não importa se eu perder tudo isso, Deus me deu tudo isso, mas se eu perder não tem problema. O que eu não posso perder é a comunhão com Deus, o que eu não posso perder é a presença de Deus, o que eu não posso perder é a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Gente, olha só, essas lágrimas sim. Então essas lágrimas não eram interesseiras, porque Davi estava consciente de que por causa do erro dele ele podia perder tudo mesmo. Mas tinha uma coisa que ele suplicava para Deus que não perdesse. Olha o que ele fala no versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Gente, o que Davi estava pedindo aqui não era o reino, não era ouro, não era prata, não era mulheres. Ele queria a presença de Deus, ele sabia que o erro dele podia afastá-lo para sempre da presença de Deus. Então ele faz um clamor de coração. Essas lágrimas são as lágrimas que Deus pesou. As lágrimas de Esaú não, porque Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Se tivesse se arrependido verdadeiramente, poderia até ser, mas não foi o caso. Esaú estava chorando pelas coisas materiais que ele perdeu e não porque pecou contra Deus. Davi já era diferente. Ele estava chorando porque pecou contra Deus e não por aquilo que ele estava perdendo e podia até ter perdido, mas porque ele se arrependeu e realmente as lágrimas dele foram lágrimas de sinceridade, lágrimas sinceras, então Deus pôde restaurar Davi. Assim também é com a gente. Então vemos aqui no caso de Davi que o choro dele durou um tempo, mas assim que ele se arrependeu, Deus começou o processo de restauração. Assim que ele entendeu a palavra de Deus, a luz começou a brilhar. Então, Davi teve o seu processo de restauração. Nesse processo de restauração, é claro que ele teve que colher muita coisa ruim daquilo que ele plantou, né? Mas era
colhendo, ele estava colhendo coisas ruins que ele plantou, só que com Deus ao seu lado. É diferente de uma pessoa que colhe coisas ruins do que plantou e porque não se arrepende, colhe sozinho. Deus não está ali para ajudar a pessoa se lasca, eu vou usar uma palavra aqui, se me perdoe em nome de Jesus, tá? A pessoa se ferra, porque não arrepende, não entra na cabeça da pessoa que ela é a única culpada pelo seu erro, ela não muda, ela chora de birra, chora de teimosia, né? Porque está perdendo alguma coisa e não porque pecou contra Deus. Então, sofre, né? Então, depende de cada um. Então, por isso que eu perguntei, né? Que tipo de lágrima que você está derramando? Que tipo de choro você está chorando? E esse tempo de choro depende de você. Então, se você é uma pessoa que está sofrendo hoje por coisas que você fez de errado, mas você se arrependeu porque pecou contra Deus e o arrependimento é tão sério que você realmente não quer mais voltar a fazer aquilo, que você pegou nojo daquilo que você fazia de errado. Então tenha certeza que esse entendimento da palavra significa luz, né? E vai começar a brilhar sobre você. O sofrimento vai começar a acabar, tá bom? Agora, se você é aquela pessoa que diz que está arrependido, né? Mas não para de fazer aquilo de errado que está fazendo, não para de andar no caminho errado, né? Você sofre porque fez coisa errada, chora para Deus dizendo para Deus te ajudar, mas você mesmo não abre mão daquilo que está errado na sua vida. Então, meu filho, você vai continuar em trevas, você vai continuar na tua noite. Essa noite sua vai durar muito mais de 24 horas, pode durar a vida inteira. E se não se arrepender, é capaz ainda de você perder a tua salvação. Cuidado, tá bom? Medita sobre isso que nós estamos falando nesta manhã. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele fala isso também. Ali ele fala que o arrependimento segundo Deus produz arrependimento para a salvação, né? A tristeza, perdão, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quer dizer, quando uma pessoa realmente derrama lágrimas de arrependimento, de consciência do pecado, né? De que é ruim alguma coisa, e se volta para Deus dizendo: Senhor, eu posso perder tudo nesta terra, porque eu não posso perder a tua presença e a minha salvação. Tem misericórdia de mim. Isso realmente é arrependimento. Agora, no mesmo versículo, o apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, se a pessoa está triste, está chorando só por causa de coisas dessa terra, né? Ela está chorando não porque ofendeu a Deus, não está nem aí com Deus na verdade, né? Ela está chorando porque não pode ter alguma coisa errada nessa terra. Tipo, imagina a pessoa que vai no médico, está com cirrose, está com câncer no fígado, né? E o médico fala assim: se você beber mais um gole, você morre. E a pessoa até chora de vontade de beber, né? Oh Deus, eu preciso beber um gole, mas não posso beber porque senão eu morro. Quer dizer, essa pessoa aí vai sofrer muito. Por quê? Porque ela não está chorando porque está destruindo o templo do Espírito Santo, está ofendendo a Deus. Não, ela está chorando porque não pode ter bebida. Então esse tipo de lágrima aí leva a pessoa para o sofrimento. E repito, se a pessoa morrer desse jeito, ai, hein? Para onde que essa pessoa vai? Não sei se vai para o céu não, viu? Sinceramente, Deus conhece o coração de cada um, mas segundo aqui a Bíblia fala, em Gálatas, por exemplo, e em 1 Coríntios, né? Tem uma lista de pessoas lá que de crentes, tá? Não está falando de pessoas do mundo, está falando de crentes que praticam coisas, e a bebida alcoólica é uma delas, por exemplo, né? E prostituição, entre outras coisas, não herdarão o reino de Deus. E aí, o que você vai fazer? Vamos falar com Deus? Você gostaria de colocar um copo com água aí? Coloque a água então, tá? Ah, não quer, não acredita nisso? Não tem problema, fique em paz, vamos orar mesmo assim, tá bom? E medita nessa palavra, tá certo? Eu não sei quais são as suas lágrimas, tá? O motivo das suas lágrimas. De repente você pode até falar: pastor, eu não fiz nada de errado, eu estou sofrendo, não sei o porquê, né? Aconteceu algo na minha vida, nem foi culpa minha, foi culpa do meu marido. De repente, né? Foi ele que fez alguma coisa errada e a consequência do erro dele está afetando a mim e a minha família. Eu compreendo que existe isso sim, viu gente? Eu compreendo. Muitas vezes o sofrimento vem por causa do erro dos outros e acaba ainda respingando na nossa vida, tá? Mas escuta o que eu estou te falando. Deus é poderoso para te livrar disso. Se você realmente pedir ajuda para Ele agora, tá? E confiar nele, Ele vai responder a sua oração, tá certo? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo,
Muito obrigado pela tua ajuda. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos mostra na tua palavra que ainda que a noite possa durar um tempo, Senhor, se nós ouvirmos a tua palavra, corrigirmos os nossos erros ou entendermos a tua palavra e confiarmos no Senhor e praticarmos essa tua palavra, a alegria começa a aparecer, porque a luz da tua palavra é o nosso amanhecer, Senhor. Então, meu Deus, que essa pessoa tenha entendido isso, que quanto mais ela conhece a tua palavra, pratica a tua palavra e não anda no caminho errado, mais luz ela vai ter na vida dela, ou seja, mais bênçãos ela terá. Pai, ajuda essa pessoa então, que a Ti pede perdão pelos seus pecados, perdoa, purifica. Meu Pai, dá uma nova oportunidade para essa pessoa que clama a Ti, limpa esse coração de todo mal, Senhor. Te peço, meu Deus, faz acontecer uma cura milagrosa na vida dessa pessoa que ora comigo. Essa pessoa, meu Pai, que está com um problema nos ossos, essa pessoa que está com um problema no quadril, essa pessoa que caiu, quebrou os ossos e o osso não quer soldar, não quer colar de novo. Meu Pai, faz um milagre nos ossos dessa pessoa. Te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, por essa outra pessoa que está com um grave problema de ferida por causa do diabetes não cicatriza. Faz um milagre, Pai, no corpo dessa pessoa. Também, meu Pai, eu oro ao Senhor em favor desta mulher que gostaria de ser mãe, mas alguma coisa está impedindo ela, Pai, de reproduzir. Alguma coisa está impedindo ela de gerar uma criança dentro de si. Meu Deus amado, opera o teu milagre, assim como o Senhor fez com a Ana, mãe de Samuel, que essa mulher tenha a libertação desse mal, Pai, e possa vir a ser mãe. Se o problema for no homem, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, liberta esse homem dessa prisão. Ele também deseja ser pai. Então, meu Deus, capacita ele, cura, meu Pai, revigora, renova, para que ele possa ter aí a sua descendência. Meu Deus amado e santo, te peço por essa pessoa que pede em favor dos filhos que estão nas drogas, liberta esses jovens de todo mal. Te peço, meu Deus, também, abra as portas de trabalho para essa pessoa, para os filhos dessa pessoa que ora comigo, que haja prosperidade nessa casa, Pai. E, meu Deus, finalizando esta oração, eu te peço, coloca a tua unção nesse copo com água, Pai, e que no beber desta água essa pessoa encontre o seu alívio e a sua paz. E nós finalizamos esta oração, meu Deus, te agradecendo pela resposta que pela fé recebemos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Você colocou a água aí, beba da água com fé, medita nessa palavra, tá? E não deixe que essa noite dure muito tempo. Você sabe que, repito, o tempo de duração dessa noite, muitas vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, depende da gente. É a gente que determina o tempo que essa noite vai durar. Agindo corretamente, entendendo a palavra, a noite dura menos. Não entendendo, se fazendo de cabeça dura, né? Infelizmente, a noite vai durar mais. Depende de você, tá bom? Tenha um excelente dia, cheio de vitórias e até o próximo vídeo.